Muito boa noite a todos. Hoje a gente tem uma live super especial, tá? É uma live em que a gente vai falar de 3 formas de identificar rapidamente uma emergência cardiológica, certinho? Todas as terças e quintas, galerinha, nós temos lives em emergências cardiológicas, as emergências mais temidas da clínica. E por conta disso, né, por elas serem as mais temidas, as que geram mais dúvidas, a gente traz sempre assuntos, sempre tópicos em emergências cardiológicas para discutir aqui nas terças e quintas. Olá, boa noite. Oi, Natácia, tudo bem, amiga linda? Você é linda também, saudade de você. Boa noite, Sônia, boa noite a todos que forem entrando. Bom, enquanto a galerinha entra, né, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de emergências cardiológicas. A nossa live anterior foi sobre um tema específico, que é a dissecção aguda de aorta, né, tanto a Stanford A e também demos uma pinceladinha no Stanford B, e é a emergência cardiológica, cardiovascular mais grave que existe. Hoje nós vamos falar de um assunto, do assunto emergências cardiológicas de uma forma mais ampla, né? O que eu preciso saber e como eu posso reconhecer emergências cardiológicas rapidamente. Então esse vai ser nosso tópico de hoje. Bem-vindo a todos, boa noite, Tami, vamos começar. Bom, prazer, gente, para quem não me conhece, eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista e a minha área de atuação é a cardiologia intensiva, ou seja, eu cuido dos pacientes mais graves em cardiologia. Então, a minha formação são 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e mais 1 ano de cardio intensiva, fora o mestrado, os cursos, etc. E eu venho aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje a gente está aqui para falar de 3 formas, né? 3 formas de identificar rapidamente uma emergência cardiológica e vamos para a primeira delas. Raíra, como que eu posso identificar rapidamente uma emergência cardiológica? Primeiramente, quem me segue, quem acompanha as lives já sabe até dessa primeira. Primeiro tópico é sempre começar pensando nas emergências. Você sempre, quando for atender um paciente, como assim, Raíra? Sempre que você for atender um paciente, você tem que começar por tentar excluir situações de emergência, de urgência ou emergência. Por quê? Porque são as situações mais graves, são as situações que levam à morte, por definição, né? Urgência pode levar o paciente a óbito em 24 horas, emergência em algumas horas e muitas vezes você tem alguns minutos para descobrir aquele diagnóstico e conseguir realmente entrar com medidas rápidas e assertivas para impedir esse processo que levaria o paciente a óbito, ou seja, para salvar a vida do seu paciente. Então, o primeiro ponto seria que você sempre, diante do atendimento, não importa se você está atendendo o paciente realmente na sala de emergência, que aí você já está com a mente mesmo do emergencista, ou se você está atendendo esse paciente na porta do pronto-socorro, tem alguns plantões que diferenciam, né? Atendimento de emergência, atendimento de porta, ou se você está no UTI, diante do atendimento do paciente, você tem que sempre pensar, primeiramente, na emergência, para que você possa confirmar e tomar as medidas, ou que você possa descartar e assim pensar com mais calma em outros diagnósticos, certo? Então, inclusive, eu citei aqui que diante do atendimento do paciente no pronto-socorro, na emergência, na UTI, você tem que pensar primeiro na emergência, mas na verdade, diante de qualquer atendimento de paciente, mesmo no consultório, mesmo na UBS. Ah, Raíra, você está exagerando. Não estou. Vou dar um exemplo meu. Eu estava até em Teresina, que eu atendo aqui em São Paulo e atendo em Teresina, Piauí, que é a minha cidade natal, quando eu vou lá. Eu recebi a ligação de um paciente. Doutor, não estou me sentindo bem, eu gostaria de passar em uma consulta com você. Eu disse, tá bom, o que você está sentindo? Não, estou com muita dor no peito. E aí o paciente me falou da clínica dele, que era uma dor típica para síndrome coronariana aguda. Então ele estava com uma dor no peito, retroesternal, irradiava para membro superior membro superior direito e esquerdo, tinha dispneia, e essa dor começou nesse mesmo dia. Né? Então eu estava diante de uma síndrome coronariana aguda. E eu falei, olha, não adianta, na verdade, você vir para consulta comigo, né, num consultório, marcar uma consulta comigo, eu vou atender só amanhã e tudo. 2 motivos. Primeiro, porque você precisa de um atendimento imediato, você precisa de atendimento hoje, neste momento. E segundo, porque no consultório eu não tenho eu até tenho um eletrocardiograma para fazer de urgência, mas não tenho as outras medidas para síndrome coronariana aguda. Então eu oriento que você vá direto para o hospital, já vou fazer aqui uma cartinha, já vou te mandar, você chega lá e já apresenta. Então ele foi direto para o pronto-socorro, fez o eletrocardiograma, boa noite, seja bem-vindo.
fez todos os exames, confirmou uma síndrome coronariana aguda, era uma síndrome coronariana sem supra, e na mesma internação ele fez cirurgia de revascularização do miocárdio. 3 pontos ele colocou. Depois, quando ele teve alta, ele passou a acompanhar comigo. Mas naquele momento, naquela urgência, não era momento de consultório. Eu não atendo em nenhum pronto-socorro em Teresina, né? Se fosse aqui, né, eu atendo no Dante Pazinese, mas em Teresina não. Então, mesmo diante de uma ligação, você tem que ver se o paciente tem uma situação de urgência ou emergência. Esse paciente era um paciente para ir para o consultório. Se ele tivesse chegado para o consultório, para mim, com a dor que começou, hoje eu tinha que já ver, tentar descartar, será que é uma situação de urgência, emergência? Será que é uma síndrome coronariana aguda? Ou outra situação de urgência, emergência que se manifesta com dor torácica? E aí eu já direcionei ele para o local que ele tinha que ser atendido, que era realmente um pronto-socorro. Em um hospital com estrutura, né? Que tem cateterismo e tudo mais. Não adianta eu mudar para uma UPA, né? Já direcionei o paciente. Então esse seria um exemplo. Quer outro exemplo? Então eu falei, olha, toda vez que você estiver diante do atendimento de um paciente, comece pensando para tentar pelo menos descartar que ele esteja em uma situação de urgência ou emergência, né? Falei aqui do consultório. E na UBS, Raíra, mas a UBS é o postinho de saúde, é onde o paciente tem que contar toda a história dele, fazer toda a prevenção. Com certeza tem que fazer toda a prevenção. Mas existem algumas situações em que o paciente chega com dor torácica na UBS e é uma dor torácica típica, é um paciente diante de uma síndrome coronariana aguda. Na UBS você tem menos ainda recursos. Aí que você tem que identificar qual é a situação de emergência para você entrar com as medidas iniciais, com os recursos que você tem e já direcionar esse paciente o quanto antes para o hospital de referência. Por exemplo, o paciente, a gente recebe muito. Paciente que chega com um infarto, às vezes tem um infarto com supra, na UBS, né, no postinho de saúde, e ele tem que ser referenciado com urgência, né, para um local onde ele possa ser atendido. Né? Se tiver trombolítico, faz o trombolítico, desde que o tempo de transporte, né, seja acima de 120 minutos. Se não, se tiver como transportar, ele vai para o cateterismo imediato. Acontece. Por quê? Porque às vezes o paciente acaba procurando o serviço de saúde que é mais próximo da casa dele. E ele está certo, né? Por um lado, porque ele não tem que saber da logística. Né? Ele está com dor no peito, então ele vai procurar o local mais próximo, pode ser o postinho de saúde. Você está lá no postinho de saúde achando que não vai atender nenhuma urgência, emergência, vai sim. E aí, se você não tem muito recurso, é aí que você tem que reconhecer rapidamente e já fazer as medidas iniciais e encaminhar esse paciente. E não deixar esse paciente degringolar, piorar e ficar grave e muitas vezes sem nem condições de transporte, tá? Boa noite, Antônio que passou em consulta. Vamos ver você, tudo bem? Bom, então é isso, gente. O ponto número 1, como identificar rapidamente uma emergência cardiológica é sempre pensar em emergência cardiológica. Obviamente, num plantão de emergência, você está pensando em emergência, um plantão de UTI, um plantão de pronto-socorro. Mas, às vezes, no plantão de enfermaria, né? Boa noite, Adriana, bem-vinda. Às vezes, no plantão de enfermaria, num plantão ali num consultório, você acha que não vai se deparar e vai. Então, a gente tem sempre que ficar alerta. Ora, gente, um passeio no parque, um passeio no shopping, você vê uma pessoa caindo. Você tem que pensar primeiro em uma situação de urgência e emergência. Você vai se aproximar da pessoa já pensando, eu vou avaliar se é uma parada cardiorrespiratória. Então você vai, já avalia, vê se o paciente responde, não responde, pede ajuda, né, que é o desfibrilador externo automático, e ligar para o SAMU, volta para o paciente, vê se tem pulso e pressão, não tem pulso e pressão, parada cardiorrespiratória, você começa a reanimar. Então quando você vê um paciente caindo ali, você está andando no shopping, vê uma pessoa caindo, você vai correr já para avaliar se ele está em uma parada cardiorrespiratória. Você não vai olhar e pensar, deve ter tropeçado, mas não levantou. Está deitado no chão. Será que está, sei lá, encenando alguma coisa? Não, gente. Você viu uma situação, mesmo no shopping, né? O paciente caiu, você tem que correr para afastar a emergência mais grave, a maior emergência da medicina, né? Que é a parada cardiorrespiratória. Então é isso, certo? Para não deixar passar, sempre pensar em uma situação de emergência. Oi, Amandinha, obrigada. Boa noite. Então, assim, como que eu vou fazer isso diante do paciente, né, no pronto-socorro? Então, chegou um paciente com hipertensão para você, né? Então, ele está lá com a pressão 240 por 120. Para você liberar esse paciente para cá, você tem que, obviamente, descartar uma situação de urgência e emergência. Então, com 240 por 120, por 125, esse paciente pode estar diante de você pode estar diante de uma dissecção aguda de aorta. E aí o paciente vai chegar com uma dor muito intensa, lancinante, já uma dor muito forte desde o início. Já a gente vai falar um pouquinho mais das características da dissecção de aorta. Mas você tem que afastar, você tem que afastar um AVC, que ele vai chegar com hemiplegia, hemiparesia.
afastar um edema agudo de pulmão, você vai ver no seu exame físico, na anamnese, uma síndrome coronariana aguda e por aí vai. Então, diante de um paciente, eu vou atender um paciente que está com hipertensão no pronto-socorro, tem que afastar primeiro as urgências e emergências hipertensivas. Raíra, mas ele chegou aqui com 17/10. Ele é hipertenso crônico, eu vou dar aqui uma medicação e liberar. Sim, mas para liberar você tem que descartar situações de urgência e emergência. Então, para não deixar passar, sempre pense, comece seu raciocínio já pensando em aquela queixa. Eu posso estar diante de uma situação de urgência e emergência? Estou, então eu vou cuidar. Não estou? Agora eu tenho mais tempo para ver, né, passo a passo aqui com calma o que o paciente tem. Eu vou já detalhar um pouquinho mais isso nos outros 2 tópicos, tá bom? Então, eu dei o exemplo do paciente que chega, né, com a hipertensão do seu pronto-socorro. A mesma coisa para a dor torácica. Pode ser que essa dor torácica seja no meu consultório, pode ser que seja no pronto-socorro. Em geral, o paciente vai para o pronto-socorro, né? Mas uma dor torácica ali, típica, de início recente, iniciou hoje, ou vem piorando aqui nos últimos dias, paciente com fator de risco, você tem que primeiro descartar que ele esteja diante de uma síndrome coronariana aguda ou de outra causa de dor torácica que possa levar esse paciente rapidamente para óbito, certo? Então, sempre começa pensando em situações de urgência e emergência. Isso vai ser uma boa forma de iniciar o atendimento do seu paciente. É urgência e emergência? Não, não é por isso, isso e isso. Então, agora eu posso ir com mais calma e ver tranquilamente o que o meu paciente tem, tá bom? Certinho? Bom, vamos lá. Esse foi o ponto número 1, como identificar rapidamente uma emergência cardiológica. Vamos para o ponto número 2. Gente, para você identificar rapidamente uma emergência cardiológica, você precisa conhecer, né? Então, como que eu vou diagnosticar uma coisa que eu não conheço? Como que eu vou reconhecer um padrão que eu nunca vi? Eu tenho que reconhecer, não é verdade? Então, você precisa conhecer previamente, tá, os padrões das principais emergências cardiológicas. Por que eu falo muito de emergências cardiológicas? Porque são as emergências mais temidas da clínica. São aquelas emergências que você tem que interpretar um eletrocardiograma rapidamente, emergências em que você precisa fazer algum procedimento, uma cardioversão elétrica sincronizada. São emergências em que você precisa colocar um marca-passo transcutâneo, transvenoso, fazer uma sedação para intubação em um paciente cardiopata grave, instável, entendeu? Então, as emergências cardiológicas são as mais temidas da clínica, por isso que eu falo muito delas. Se você dominar as emergências cardiológicas, você vai ter tranquilidade no seu plantão, você vai se sentir seguro no seu plantão, tá? E esse é o meu objetivo aqui, em compartilhar, tá, esses conhecimentos em emergências cardiológicas com vocês, já que é a minha área de atuação, tá bom? Então eu preciso conhecer, então ponto número 1 a gente já falou, sempre vou começar pensando em emergência, né, qualquer atendimento do paciente, e o ponto número 2 é que eu tenho que conhecer os principais padrões de emergências cardiológicas. Então assim, não adianta você saber aquela que é a rara da rara, não, você tem que saber o que é o mais comum, o que é que chega ali no seu pronto-socorro. E o que é muito comum? É muito comum o paciente chegar com insuficiência cardíaca, com síndrome coronariana aguda, né? Com alguma emergência ou urgência hipertensiva. Isso é muito comum e é isso que você precisa saber, certo? Então, a partir do conhecimento, né? E eu trago muito isso aqui nas lives e para quem quer se aprofundar mais, eu trago na nossa mentoria em emergências cardiológicas na prática, que é uma mentoria eminentemente prática. A gente tem aulas online já gravadas, encontros ao vivo em que os alunos tiram as dúvidas e eu trago o reconhecimento de todos esses padrões, né, e um passo a passo para a gente atender esse paciente e não deixar passar nada. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como que eu reconheço esses padrões? Tenho que, né, conhecer as principais doenças. Então, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, qual que é a manifestação típica? Né? Os principais padrões de eletrocardiograma. Gente, síndrome coronariana aguda não é só supra de ST. E olha que até o supra de ST às vezes se deixa passar. Primeiramente, você tem que conhecer os padrões de supra de ST, o diagnóstico, como que eu dou esse diagnóstico, como que eu faço, quais são as derivações contíguas, quando que eu tenho que fazer as derivações complementares. Então, supra de ST assim, é inadmissível, realmente não pode deixar passar, tem que dar o diagnóstico. Mas não é só isso, tá? No eletrocardiograma na síndrome, e eu tô falando só do eletrocardiograma da síndrome coronariana aguda, fora o eletrocardiograma das outras emergências cardiológicas. Mas o eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda vai muito além do supra de ST. Né? Eu falo disso toda semana aqui nas redes sociais, no Instagram, enfim. A gente tem os padrões também de alta gravidade que não se manifestam com supra de ST e a gente precisa saber reconhecer.
né? O eletrocardiograma é um exame muito disponível, muito simples, rápido, deve ser feito em 10 minutos, né, do início do atendimento da dor torácica, da chegada do paciente com dor torácica, em até 10 minutos e interpretado. Então você precisa saber interpretar o eletrocardiograma. Então o supra-GST eu preciso identificar, saber quando que eu vou fazer V3R, V4R, V7, V8. Eu preciso saber identificar uma isquemia circunferencial, tá? Ah, Raíra, isso aí não tem importância, isso aí não acontece. Eu posto toda semana uma isquemia circunferencial diferente aqui nos stories. Quer saber a importância da isquemia circunferencial? Vamos lá, eu vou te contar. No nosso coração, a gente tem a artéria coronária direita, que é a CD, e a coronária esquerda. A coronária esquerda é o quê? É o tronco da coronária esquerda, a descendente anterior e a CX. Então é isso aqui, ó, é o tronco, a descendente anterior e a circunflexa. O pior infarto que existe é o infarto com supra-anterior extenso. Todo mundo já deve ter visto. O infarto com supra-anterior extenso é quando a gente tem uma oclusão da descendente anterior. É o pior que tem. Agora, se eu te contar que a isquemia circunferencial pode ser uma oclusão de tronco. Gente, a isquemia circunferencial pode ser uma oclusão daqui. A descendente anterior aqui, quando ela oclui totalmente, dá um infarto com supra-anterior, né? Sim. Mas a isquemia circunferencial pode ser uma oclusão do tronco, de onde sai tanto a descendente anterior quanto a CX. É pior do que o supra. Imagina não saber reconhecer isso. É aquele paciente que, se você der alta, ele volta parado. Ou nem volta, né? Então, a gente tem que saber reconhecer. Isquemia circunferencial não pode dar alta, pelo amor de Deus. Esse paciente, por exemplo, cateterismo quanto antes, na verdade. Quer outros exemplos? Onda T hiperaguda, uma onda Tzinha apiculadinha. Essa onda T é uma fase inicial do supra-GST. Você tem que seriar eletro, tem que saber reconhecer. Padrão de Winter, padrão de Wellens, que são lesões graves aqui na descendente anterior. Então, tudo isso a gente tem que saber. O eletrocardiograma vai muito além. O eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda vai muito além de saber reconhecer um supra-GST. Tem que conhecer esses padrões de alta gravidade, tá? Quem quiser se aprofundar, a gente tem na mentoria um módulo só de eletrocardiograma, que é o módulo 1, que é um curso completo de eletrocardiograma, tá? Vamos lá. Ainda sobre eletrocardiograma, o que eu tenho que saber reconhecer? Eu tenho que saber reconhecer as emergências, as outras emergências cardiológicas, como, por exemplo, taquiarritmia, bradiarritmia, como que eu reconheço, como que eu vejo os critérios de instabilidade, porque se o paciente estiver instável, eu tenho que fazer uma cardioversão elétrica. E como que eu faço uma cardioversão elétrica, né? Quantos jalos eu coloco, onde que eu ligo, onde que eu carrego, onde que eu sincronizo, que é muito importante, como que eu vou sedar esse paciente, né? Orientar o paciente, sedar, fornecer oxigênio, ventilação e oxigenação pelo ambu, né? A sedação, a sincronização, o que eu faço depois de cardioverter, né? Então, tudo isso a gente tem que conhecer antes do nosso plantão. Então, eu tenho que conhecer os principais padrões das doenças, das emergências cardiológicas, que elas vão chegar. Quando ela chegar, eu já conheço, eu já vou em cima, né? Tenho que conhecer os principais padrões de eletrocardiograma. A emergência cardiológica inclui a avaliação e interpretação correta do eletrocardiograma, tá? E eu tenho que saber o que fazer com essas informações. Eu tenho que saber dar o diagnóstico e saber o que fazer. Existe um passo a passo que a gente segue, tá? Diante da avaliação da dor torácica, que é orientado pela diretriz brasileira, tá? De síndrome coronariana sem supra, que saiu neste ano, 2021, certo? Eu até explico bem direitinho no curso, esse passo a passo, o curso de emergências cardiológicas na prática. Como que é esse passo a passo? É muito simples. Você, primeiramente, vai fazer a anamnese direcionada do paciente. Aqui você não vai perguntar se o paciente banhava de rio, vacinou, teve todas as vacinas na infância, não. É direcionado, porque o que eu estou procurando? Estou procurando características das principais emergências cardiológicas e fatores de risco para isso. É isso que eu quero saber. Exame físico, vou já falar um pouquinho. Então, o passo a passo é anamnese, exame físico, tá? Você faz troponina, né, para os casos, vou também explicar já, um pouquinho mais à frente. Então, anamnese, exame físico, eletrocardiograma em 10 minutos, troponina, o raio-x de tórax. E com isso você tem o diagnóstico e a conduta. Por exemplo, frente a um caso de síndrome coronariana aguda, anamnese, eu vou querer saber as características da dor, né? Se a dor é típica ou atípica. Mesmo que seja atípica, mas se for um idoso, uma mulher, um diabético, eu também já fico mais ligado ali. Principalmente se tiver fatores de risco cardiovascular. Então, também, as duas coisas da anamnese são isso. Vou ver a característica da dor e se tem fatores de risco cardiovascular. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, etc. Fui para a anamnese, eu vou para o exame físico.
O exame físico no paciente com síndrome coronariana aguda é comumente normal, só que eu procuro sinais de gravidade, disfunção ventricular esquerda. E quais são os sinais de disfunção ventricular esquerda? Eu preciso saber. Procuro sinais de complicação mecânica. Quais são os sinais de complicação mecânica? Também preciso saber. Tá? Tudo isso tem detalhado lá na monitoria, para quem quiser se aprofundar. E eu vou para o eletrocardiograma em 10 minutos. Ele é um grande divisor de águas. Né? Um eletro com supra já está me dando de mão beijada que essa coronária está ocluída 100%. É uma oclusão coronariana total. Um eletro com supra. E um eletro sem supra? Ai, com certeza não está ocluída essa coronária, não. No eletro sem supra, né, na síndrome coronariana sem supra, pode ser que seja uma oclusão coronariana total, pode ser. E como que eu sei? Aí são coisas que a gente tem que já conhecer antes. Por exemplo, um paciente que veio com síndrome coronariana, fiz o eletro em 10 minutos, não tinha supra, mas tinha uma isquemia circunferencial. Já fico ligado. Aí esse paciente evolui com hipotensão, recorrência de dor. Eu tenho que urgenciar esse CAT. São alguns critérios de urgenciar o CAT na síndrome sem supra. Por quê? Porque está me dizendo que pode ser que esse paciente tenha uma oclusão coronária total, mesmo que ele não se manifestou com supra. Então, outra coisa que eu falo muito no curso é que a gente tem que abrir a cabeça. Não é um binômio com supra sem supra. O com supra com certeza está ocluído e tudo, e o sem supra com certeza não está ocluído. Não, gente, não é assim, tá? Enfim, a sequência, o passo a passo. Anamnese, exame físico, eletro em 10 minutos. Eletro em 10 minutos, por quê? Porque se for com supra, eu já vou abrir imediatamente essa artéria, ou eu vou angioplastar, que é de preferência, ou eu vou fazer o trombolítico se o tempo de transferência for acima de 120 minutos. Não teve supra? Eu vou descansar, só vejo o paciente amanhã. Não. Não teve supra, eu vou procurar aqueles padrões de alta gravidade no eletro. Isquemia circunferencial, de Winter, T hiperaguda, lá. Não tem, mas eu tenho que ficar avaliando e reavaliando o paciente clínico e eletrocardiograficamente. O eletro é seriado na síndrome coronariana aguda. E se o paciente tiver dor, se o paciente entrar em edema agudo de pulmão, eu tenho que seriar esse eletro. E eu tenho que reavaliar esse paciente. Por quê? Porque pode ser que ele me conte, ele vai te contar, mas você tem que parar para ouvir, você tem que procurar. Pode ser que esse paciente me conte que, na verdade, ele tem uma oclusão coronária total, só que não veio com supra. Como que ele me conta isso? Se ele evoluir com instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, se ele evoluir com dor refratária ao tratamento, eu fiz exordia sublingual 3 vezes, estou no tridil 3, 6, 9, 12, 15 e a dor dele não passa, tá? Então, instabilidade hemodinâmica, dor torácica refratária, instabilidade elétrica, né, que é taquicardias ventriculares, parada cardiorrespiratória, tá? Se esse paciente evoluir com alguma complicação mecânica do infarto, se ele evoluir com insuficiência cardíaca aguda, então tem alguns sinais, né? E se ele evoluir também na diretriz brasileira, coloca uma alteração de segmento ST e T com supra intermitente. Na diretriz europeia, ele coloca também o quê? Uma isquemia circunferencial como uma indicação de urgenciar o cateterismo desse paciente. Então, o paciente evolui com sinais de gravidade, você só vai pegar se você for reavaliar o paciente. Então, eu tenho que saber o que reavaliar, entendeu? Você tem que ir direto ao ponto. Então, esse é o passo a passo. Aí você faz esse passo a passo, anamnese, exame físico, eletrocardiograma em 10 minutos. Troponina, a troponina não tem nenhum valor diagnóstico no infarto com supra. Eu não espero troponina para abrir essa artéria, né? Teve supra, eu já vou abrir. Mas tem valor no infarto sem supra, que eu vou diferenciar uma angina instável de um infarto sem supra. O raio-x de tórax é imprescindível para o diagnóstico diferencial de dor torácica, pode ser um pneumotórax, pode ser uma dissecção de aorta, e aí o diagnóstico é a conduta. Esse mesmo raciocínio a gente faz para o paciente com dissecção de aorta, dor torácica, lembrou de dissecção de aorta, tem fator de risco, tabagismo, idoso, hipertensão não controlada, exame físico, sopro de insuficiência aórtica, assimetria de pulsos, né, entre os membros superiores ou membro superior e inferior, e por aí vai. TEP, quais são os fatores de risco? O paciente teve dispneia súbita, o paciente evolui com choque de pulmão limpo. O choque de pulmão limpo pode ser um infarto de ventrículo direito, que eu vou pensar no infarto inferior, pode ser um TEP. Então, assim, como diferenciar, como seguir o passo a passo, tudo isso a gente tem que saber antes, tá? Porque se a gente não conhece os padrões, ou se a gente não tem um passo a passo a seguir, chega o paciente em emergência, você já desespera. Ai, meu Deus, você está com muita falta de ar? Você desespera junto e não resolve nada. Então, tem que ter o passo a passo a seguir e tem que conhecer os principais padrões de manifestação desses pacientes, tá? E isso, como eu falei, né, a gente tem bem detalhado na mentoria e tem um momento também de praticar.
a parte que eu mais gosto da mentoria é o encontro online, ao vivo, com os meninos, que aí eu trago os casos clínicos para eles irem praticando, e é muito legal ver a evolução, o raciocínio, o aluno raciocinando e construindo aí esse raciocínio, o conhecimento é muito interessante. Bom, vamos lá, terceiro ponto, então já falamos de duas formas de reconhecer rapidamente uma emergência cardiológica, vamos para a terceira. A terceira, ela é um tudão. Você vai atender um paciente na emergência, você pode usar isso aqui que vai dar certo. O que é? É a abordagem sistemática. Não sei se vocês já me viram falando disso, eu falo bastante de abordagem sistemática aqui. Bom, o que é a abordagem sistemática? A abordagem sistemática é um passo a passo, tá? Que você usa para atender o paciente grave, a abordagem preferencial no paciente grave. Por que ela é tão mágica? Porque ela te ajuda a seguir, como o nome diz, é um passo a passo, sem pular nada e na ordem de importância. Você começa pelo que é mais grave, e se tiver presente, o paciente morreria mais rápido, para o menos grave, até chegar no diagnóstico sindrômico, e assim você poder realmente entrar com a conduta e salvar a vida do seu paciente. Como que é essa abordagem sistemática? Você tem uma impressão inicial do paciente, depois você vai fazer uma avaliação primária, secundária, alguns exames complementares, e aí você vai para diagnóstico e conduta. Vou dar um exemplo da abordagem sistemática. Imagina que você vai atender um paciente na sala de emergência. Quando você está abrindo a porta, você tem a impressão inicial. O A é a via aérea, o paciente não está conversando, você não sabe se está PERV. Se ele estivesse conversando, eu já sabia que ela estava PERV. O B é a respiração, você vê que o paciente está respirando muito pouco ali, bradipneico. E o C não dá para ser circulação, porque aqui eu ainda estou abrindo a porta, é minha impressão inicial. Então é a coloração, não é a circulação. E a coloração você vê que o paciente está cianótico. Aí você já se aproxima mais rápido desse paciente. Aí a avaliação primária, você vai seguir o ABCDE. Ah, você chama o paciente para ver se ele fala, ele só emite uns grunhidos. Então, não sei se a via aérea está PERV, ele não falou comigo. O B, ele está bradipneico, já vejo que a saturação está 60%, tá? Está cianótico ali, né? Que eu tinha visto lá na impressão inicial, mas enfim. Bradipneico, 4 incursões respiratórias por minuto, cianótico, tá? A ausculta limpa. E aí, até se tiver alguém para passar, aí você já vai pro ambu, né? E se tiver alguém para fazer um POC, você vê que o pulmão tá normal. Então você já começa a ambusar o paciente. Pronto, aí você já salvou a vida do seu paciente. Por quê? Porque você seguiu a sequência. Esse paciente ia morrer não pelo A, mas pelo B. Ele estava com depressão do drive respiratório. Você começou, colocou a máscara e o ambu. E você começou a ventilar o paciente, a saturação dele subiu porque ele estava bradipneico com uma frequência respiratória ali de 4, 3. Por que ele está assim? Não sei. Vou descobrir, mas agora ele vai ficar vivo até eu descobrir e poder resolver. Então você fez o B. Aí você vai para o C. Ele estava hipotenso por causa da hipoxemia, mas agora já voltou a subir a pressão. E aí você faz o D, o neurológico dele está muito rebaixado, você ainda não está entendendo o que está acontecendo. Aí você chega no E, que é a exposição. Cianose, que já resolveu, temperatura normal, tá? Mas a glicemia de 30, o destro dele estava de 30, porque faz parte do E. Aí você repõe a glicemia dele, ele acorda e resolveu o problema do seu paciente. Agora imagine se você não seguisse a abordagem sistemática. Você ia chegar ali, um paciente rebaixado, eu chamo, não acorda. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver a pupila. E tá cianótico, deixa eu escutar. Mas não estou escutando nada. Deixa eu escutar de novo. Aí o paciente morre em alguns minutos. Não é verdade? Então, a abordagem sistemática te permite seguir um passo a passo do mais grave para o menos grave. Você vai corrigindo o que é mais grave e te dá tempo de ir prosseguindo. Pô, vi ali que o paciente está desaturando, mas ele está acordado e tudo. Está dispneico, mas conversando. Já sei que a via aérea está pérvia, conversou. Mas está cianótica, eu boto aqui uma máscara. Saiu de 80% para 85%. Vejo, então você já vai fazendo as medidas. Ah, o paciente está hipotenso. Fazer volume, nora, não sei o quê. Você já vai entrando com as medidas quando você vai vendo as alterações e vai prosseguindo. Vai para o A, para o B, resolveu o B, vai para o C, resolveu o C, vai para o D, até o final. E até o final da abordagem sistemática, você chegou no diagnóstico sindrômico e salvou a vida do seu paciente. Então, a abordagem sistemática é a abordagem preferencial do paciente grave. Ela é um passo a passo, você pode estar cansado, de pós-plantão, injuriado, brigou com a namorada, mas se você seguir o passo a passo, você não vai esquecer. Que é um A, B, C, D, E. É um passo a passo, sequencial. E aí te permite realmente chegar nesse diagnóstico, tá? E impedir, né? Barrar essa cadeia
que levaria o paciente para a morte. Nesse caso, é um paciente que estava com uma insuficiência respiratória, né? Mas que não era de via aérea alta, não era de via aérea baixa, não era de parênquima, é de controle que a gente chama, ou seja, uma depressão por conta do controle. O paciente estava com uma hipoglicemia e fez depressão do drive respiratório, depressão de nível de consciência, desaturou, pela hipoxemia já ficou hipotenso, é um paciente que entrou em parada cardiorrespiratória. Mas aí você garantiu ali a ventilação dele, que era o que ia levar ele à morte, garantiu a ventilação, recuperou a pressão e deu tempo para você chegar até o diagnóstico, que era um destro baixo, era uma hipoglicemia. Aí depois você vai ver a história do paciente. Ah, é um paciente que é grande etilista, que é diabético tipo 1, não usa insulina direito, teve ingestão alcoólica aí durante a noite inteira e foi encontrado assim desacordado. Mas eu tinha que começar, era pela história ou era pelos sinais vitais e resolver o que está acontecendo? Imagina se você vai conversar com um familiar, alguém que trouxe. Quando você conversa, o paciente morreu. Você tem que começar pelo que é mais importante. Impressão inicial enquanto abre a porta, avaliação primária, vou vendo os sinais vitais, vendo o exame físico e corrigindo o que precisar ser corrigido. Então isso é um pequeno exemplo de como a abordagem sistemática é realmente maravilhosa para você usar no paciente grave, o paciente na sua sala de emergência. Ela é uma forma de reconhecer, não só reconhecer rapidamente uma emergência cardiológica ou qualquer outra emergência, ela é para todas as emergências. Que o tópico anterior, o tópico número 2, eu estava falando de emergências cardiológicas. O tópico 3 eu já abri aqui para todas as emergências que você quiser. Você pode usar a abordagem sistemática e você vai não só reconhecer rapidamente, quanto você vai ter a possibilidade de entrar com medidas assertivas para aquilo que seria exatamente o que levaria seu paciente a óbito. Então você barra esse processo e você salva a vida do seu paciente. Certo? Sobre a abordagem sistemática, a gente tem também no meu curso um módulo só sobre abordagem sistemática para quem quiser se aprofundar. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a mentoria, saber sobre a turma e tudo, tem um link na bio, tá bom? Mas a aula aqui era especialmente para a gente discutir e trazer como realmente realizar, interpretar, identificar rapidamente emergências cardiológicas, né? Os 3 passos aí para identificar rapidamente as emergências cardiológicas. Certinho, galerinha? Tem alguma dúvida, algo que eu possa responder? Deixa a live salva, doutora. Vai ficar salva no feed, viu? Pode ficar tranquilo. Bom, é isso, tá, gente? Espero que tenha sido útil. Um beijo para vocês. A nossa próxima live é quinta, nesse mesmo horário, 19 horas, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus. Se tiverem dúvidas e não deu tempo de mandar aqui, pode mandar lá no feed que eu respondo, tá bom? Tchauzinho.